obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço, obrigado por você vir aqui, trazer a tua história, o teu coração e o teu desejo. E eu tô feliz, tá surgindo coisa nova, daqui a pouco você vai falar um pouco do seu trabalho biográfico. E pra gente aqui do Amigos da Cultura é importante ter personalidades, figuras como você, que é uma personalidade, é uma lenda vicentina, porque vem de encontro aquilo que a instituição estabelece quanto popularizar as histórias e os processos que existem na cidade. Eu não aguento, né, quando a gente observa as pessoas passarem uma borracha, né, no passado vicentino, nas pessoas que fizeram história nessa cidade, e dizer que há algo novo, há uma transformação. E não, pelo contrário, para a gente estabelecer referências para essa moçada que vem, a gente tem que olhar para o nosso passado. E a gente viveu praticamente quase a mesma história, né? Talvez em ambientes diferentes, mas a gente viveu uma São Vicente, uma grande revolução, numa cidade onde as pessoas tiveram muita vergonha de dizer que moravam em São Vicente, que se estabeleciam em São Vicente. Era difícil trabalhar em Santos, né, Irapuã? Porque você tinha que apresentar teu comprovante de residência de São Vicente, e se você fosse da área continental, piorou, né? Enquanto ainda existia a locomoção como trem. Você chegou a pegar trem, São Vicente? Já peguei trem. Não pegou trem? Como existia locomoções mais rápidas, tudo bem, mas determinados patrões de Santos, ou empresas, ou indústrias, não queriam saber de pessoas que moravam longe, que ofereciam dificuldade de chegar ao trabalho. E caramba, a gente conseguir trazer aqui para o estúdio, trazer aqui para essa mesa, para o Espaço Livre, a tua história, para a gente é uma conquista, para a gente também é uma superação a cada convidado, a cada pessoa que vem aqui contribuir. E obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom, Alessandro, eu que agradeço de estar aqui, tendo essa oportunidade, né, no teu podcast, né, Amigos da Cultura. Eu sou fã da cultura vicentina, da cultura regional, metropolitana também. Aliás, a Baixada Santista é o berço, né, de atores, de pessoas que dançam, de atletas. Então, basta a gente saber, né, aproveitar mais isso, né? Então, daqui nasceram-se grandes nomes, né? Fernando Pires, aquele homem do sapato, o Yudi, que foi para o SBT, e muitos artistas, né? Então, aqui chegou Martim Afonso pisando a primeira vez, né, em terras brasileiras. Então a gente aqui tem uma emoção muito forte, né, quando a gente fala de cultura, fala de esporte, fala da nossa vivência, do nosso legado e principalmente da nossa missão de vida. Eu agradecer muito a oportunidade de estar aqui dos Amigos da Cultura no Espaço Livre, falando sobre a minha vida, o meu legado, a minha missão. Então, olha, você vai contar bastante, eu quero detalhes desse processo, desse lançamento desse livro, e que você, né, dê para mim detalhes de como vai ser. Já tem, né, uma data, né, programada para lançamento, sim. Tem todo um cerimonial, um momento onde as pessoas também vão te congratular também pela tua história. Mas eu acho que aquela pessoa que está em casa, Irapuã, ela quer saber quem foi o Irapuã na sua essência que eu digo desde da sua mocidade, porque você tem quantos anos, Irapuã? Eu sou um jovem senhor de 50 anos já. 50 anos, eu tenho 43, eu fiz recentemente agora, e hoje a gente assiste, né, já há algum tempo, franquias na internet de empresas que ensinam as pessoas a dançarem, tutoriais na internet, cenários assim astronômicos, e vocês faziam isso. Cara, estamos falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Conta pra mim um pouco desse momento, cara. Eu juro que eu falei pra você que eu queria te provocar. Vamos lá, então vamos falar da essência, né? O que é a essência da dança hoje na Baixada Santista, né? O Irapuã, ele formado em Educação Física, né? Eu fui professor... eu fui atleta de natação, na verdade, fui campeão de Paulista de Natação do Clube Regatas Tumiaru, e a minha vontade era seguir a carreira de professor de Educação Física, sempre foi. O meu pai queria que eu fosse militar,
Eu passei 2 vezes na academia do Barro Branco, bombei no médico, porque eu achava um absurdo bombar no médico. Na época falaram que eu tinha excesso de acne no rosto, jovem, 18 anos, eu entrei com recurso, não consegui, no 2º ano passei de novo, inteligentíssimo, fui lá e me bombaram no exame médico por excesso de cera no ouvido, aí eu cheguei a operar. Então a gente sempre escutou algumas coisas, né, que precisava ser amigo do coronel, do general, e aquilo me deixou bastante chateado. E para não perder o meu caminho de vida, acabei fazendo biologia para tentar pagar a odontologia, porque eu passei também na faculdade de odontologia, só que eu não tinha dinheiro para pagar, né? Por isso que eu fui para o Barro Branco, porque lá é a academia onde você não pagava, né? Você estudava de graça e ainda recebia. O sonho do meu pai não foi realizado, e nisso a única coisa que eu saberia fazer era nadar e ensinar algumas pessoas a nadar, né? E aí meu pai montou uma escola de natação dentro de casa. Na verdade, ele tinha uma piscina, né? Montou uma piscina e eu ali virou a chave. Falei, pai, eu vou ensinar as pessoas a nadar. Não, mas como que você vai ensinar as pessoas a nadar nessa banheira? Era uma banheira de 8 por 4 metros e se formou ali no Parque Bitaru, em São Vicente, onde nasceu o Robinho e muitas pessoas. Tem até uma história que o Robinho pulou dentro da minha piscina. Eu salvei o Robinho quando era pequenininho, né? Estava voltando da praia. Olha. Muito interessante isso. A mãe do Robinho lá fazia aula de natação comigo também. E nessa história, eu acabei me formando em educação física, pagando a minha faculdade como professor de educação física, comprado a primeira linha telefônica, porque naquela época o telefone era caríssimo, e comprado o meu primeiro carro, que era o meu sonho, ter um carro. Comprar um telefone anos. Era um ponto de táxi, ponto, né? De táxi. Caríssimo, porque você tinha ações, né, naquela época. Era ações, a Telesp, né? E eu acabei comprando um Fusca, cara, do jeito que eu queria, vermelho, com aquele som sensacional, saía nas ruas para paquerar a mulherada, sempre, né, bonito, um corpo sensacional. E aí, rapaz, no ano de 1992, eu fiz uma viagem para Salvador e eu fui para a quadra do Lodum. E eu vi uns negão lá puxando a coreografia lá do povo lá e tal, dos turistas e tal. Foi, pô, que legal. E me bateu uma outra chave. Pô, eu podia fazer isso dentro d'água, né, cara? Eu já fazia com as músicas. Né? Despertou. Eu falei, vou fazer isso com as músicas da Xuxa, e aí, pô, vou colocar de Olodum também, né, que tá na moda. Eu coloquei. Pô, rapaz, foi uma febre. Eu sei que eu tinha, entre alunos de natação e alunos de hidrodance, que eu chamava hidrodance, que eu não dançava nada ainda, eu tinha quase 400 alunos no bairro, no Parque Bitaru. Então, tinha mais alunos se bobear que uma academia. Era uma novidade, né? Era uma novidade. Legal. E aí, rapaz, essa história do Robinho, meu muro era baixo, né? A piscina, então a molecada vinha da praia, né? E pulava o muro para ir para minha piscina. E de repente eu vi um barulho lá dentro. Tio, o moleque tá se afogando. Quem eu olho tava se afogando? O Robinho. Robinho tava se afogando na piscina, pequenininho. Puxei ele, falei, pô, tu quer aprender a nadar, cara? Porque tu tá afundando, né, cara? Isso aí vai ser lá na frente e tal. Aí foi umas 3 aulas comigo, não veio nunca mais, foi jogar bola, olha só. E nesse pensamento de superar e sair do quadrado daquela piscina, o meu pai acabou ficando doente. Ele operou o coração, né? Eu levava ele para São Paulo e aquilo me criou um certo trauma. Né? Me criou um certo trauma, eu tive que abandonar a escolinha. Em pleno inverno, que tinha menos alunos, né? Água geladíssima, né? Então eu fazia dinheiro no verão para no inverno ficar que nem formiga, né? Você traz o alimento para o berço. E ali em pleno inverno, meu pai acabou adoecendo, operou uma safena e 3 mamárias, e ali começou a ver a cruz. Eu levava meu hospital para cá. Meu pai não acabou morrendo do coração, salvaram meu pai do coração, mas meu pai descobriu um câncer de próstata. E ali o médico, quando falou que ele tinha câncer, ele já não tomava os remédios, já a próstata foi se alastrando, só que a gente não sabia que ele não tomava o remédio. Ele pegava o remédio, fingia que estava tomando e colocava debaixo do colchão, né, onde ele ficava. E ali foi se definhando. E mais tarde ele veio a falecer, aquilo me causou um trauma muito grande. E eu fui para o Clube de Regatas Tumiaru, falei para o presidente assim, poxa, vamos colocar
uma modalidade que eu vi na Bahia, né? Muito legal, chamado lamberóbica. Lambe o quê? Lamberóbica, pô, que é isso, meu? Mas você vai dançar, aí... Muito preconceito. Na época era o Toninho Manzanales, né? Você vai dançar, cara, aí tirando sarro, vou dançar, legal, que é isso? Então tá, é balé? Não é balé, é lamberóbica. Aí até explicar o que era mistura de lambada com aeróbica, que era o refresco que o pessoal dançava em Porto Seguro, ele não entendeu nada, eu falei, vou montar. Aí eu, no Tumiaru, fiz a primeira aula, chapou, e aí começou as nossas aulas ali, na verdade, né? No Tumiaru era ali no centro, na Náutica lá, né? No centro de São Vicente, ali no centro de São Vicente. No Salão Social em si. Isso foi em 95, lá no, não no Salão Social, mas na sala de ginástica que existia na época. Okay. E ali eu tinha quase 100 alunos, né? Impressionante aquilo, né? Nunca ninguém conseguiu colocar o negócio. Aí eu descobri esse potencial. Tive um grupo muito forte que eu levei chamado Bicho Pegou. O Bicho Pegou no grupo, né? Verdade. O Filhos do Sol, ele nasceu, na verdade, no mesmo ano do Bicho Pegou. Porque o Rogério, enquanto ele fazia as coreografias também desse mesmo jeito, eu ia para o Fitness Brasil, para a parte d'água, e eu ia nos intervalos animar a turma com a dança do Olodum na piscina. O Bicho Pegou, né? Verdade. E o Rogério, que era do Filhos do Sol, ele pedia a oportunidade para ficar no Fitness Brasil para dar os cursos, mas o negócio evoluiu. Um ano depois, a febre da lamberóbica se tornou realidade, em 96. O que aconteceu? O Rogério montou o grupo de lamberóbica da Baixada Santista e eu montei o grupo de lamberóbica do Tumiaru, na mesma época. Então os dois foram caminhando. Sim. Só que o Rogério deu muita sorte. O Rogério ele acabou indo para a TV, para o SBT, com a Carla Pérez, fez o... Verdade. E aí ele propagou para o Brasil inteiro. E aí o que eu fiz? Eu comecei a usar o mesmo sistema de formação de professores, só que eu invadi as praias, em palcos de praia, arena, shows, tanto em São Vicente, Praia Grande, Santos e tal, e eu comecei... Existia uma rivalidade saudável, né, desse processo. Mais ou menos, né? Não era mais ou menos. Querendo dar uma... a gente só avisada. E aí, tudo bem, mas na verdade a gente tomava um espaço muito forte um do outro, né? Era ocupação de territórios, né? Era muito legal isso. E assim, mas a gente sempre se respeitou, porque eu tinha uma admiração muito grande por ele, e o Rogério também tem uma admiração muito grande por mim, né? Até porque na parte de comunicação sempre me dei muito bem, né? E o Rogério dança muito bem, então um complementava o outro, onde um não tinha uma coisa, o outro tinha, e aí as coisas se complementavam. É tão engraçado que às vezes no show da Praia Grande, show de verão na Praia Grande, eu fazia o show, né? E eu falava pro Rogério, deixei o burburinho pra você, agora você entra, hein? Então eu saí da tribuna, ele entrava com a Band. Aí teve um ano que ele não fez com a Band e eu entrei na Band. Aí foi o pé de guerra, né? Aí foi o pé de guerra, porque a Band, o sistema Bandeirantes de São Paulo, ele incluía nativa, televisão e tal, e aquilo propagava mais, né? Então acabou me propagando muito mais. Dali eu conheci a Metropolitana e outras rádios que me levaram para fazer de norte a sul do litoral paulista, em plena temporada, as ações que a gente chama no marketing de sampling, promocionais para marcas dentro de carreta, onde a gente dançava, o turista vinha, se alegrava. E era incrível, porque eu lembro que as rádios disputavam a unha a participação de vocês e as empresas diziam, a gente quer sim esse momento promocional, como eles chamam, esses piquetes, né, esses encontros na frente dos comércios ou então em esquinas movimentadas, com som, com alguém puxando. Isso geralmente chama muita atenção. Chama mesmo. Geralmente era um radialista, né? Um dos apresentadores da época. O engraçado e o curioso dessa história toda é como que São Vicente absorveu rápido esse segmento, porque a região aqui, ela já vinha de um hip hop muito forte, já vinha de um rap muito forte, né? A gente já vinha, a gente já tinha saído um pouco do Legião Urbana, aquele movimentos musicais da juventude, foi um pós-ditadura militar, né? E a gente também começou a
começou a proliferar em São Vicente os movimentos de break, de bairro, né? Break dance, a galera se reunindo para fazer danças, a dança de rua vinha muito forte. Então, eram movimentos muito mais agressivos, muito mais sérios, que as pessoas, de uma certa forma, marginalizavam, e paralelo a isso, vinha o movimento do axé, da nova erótica. Isso foi muito incrível. Que foi sensualizando. O equilíbrio disso exatamente. Foi muito incrível, olha, né? Eu não posso também deixar de falar aqui no grande cabeça da história, que foi Marcelo Cirino. Marcelo Cirino, dança de rua do Brasil. Praticamente o pai da dança de rua. Dançava tudo. Dança tudo, né? Até hoje, nós tivemos 2 projetos em São Vicente que eu participei os 2 anos, no começo da minha carreira, praticamente dançando, porque como eu era a professor de natação, não era de palco. Então foi ali no palco do Malhação de Verão, em 95 e 96, que eu comecei a dançar o axé. Então, eles colocaram uma arena no Itararé e vinha todo o pessoal de São Paulo e o pessoal da Baixada Santista para poder ficar ali divertindo o pessoal. Aquele chapava final de semana, era muito legal. Grandes nomes da dança, como Jadir Muniz, que hoje está é especialista na terceira idade, né? Tem vários títulos, né? Amigo pessoal meu, inclusive está nesse livro também, falando sobre o prefácio do livro. É um cara que correu comigo na Hora da Fé. Então, a gente não pode deixar de lembrar nesses nomes. Quando você fala, Rogério Costa é um legado no Brasil, não é? Na Baixada Santista. Marcelo Cirino é um legado da dança de rua no Brasil. Irapuã é um legado. Então, aquelas pessoas que hoje só dançam TikTok ou estão dançando no quiosque na praia, elas têm que entender. É como capoeira, você começa na faixa branca e você vai ter que percorrer esse legado até chegar à faixa preta. Você precisa ter o respeito, de onde que veio, como que é a história. Sim. E aí uma frase que complementa tudo isso que você falou. Quem tem história, conta história. Porque quem não tem história, não conta história. E existia também na cidade, na região inteira, mas na cidade de São Vicente sempre foi muito forte, os movimentos das casas profissionais, né? Dos bailes, das boates. O Ilha Pochá sempre foi muito, muito ofertado de grandes casas e grandes atrações. E esse movimento também de turistas que vinham para a ilha, que vinham buscar entretenimento, seja qual for, tinha escolha para tudo. E paralelo também a turma que gostava dos eventos, das atividades que aconteciam na praia, a vida turística, cultural da cidade era outra. São Vicente respirava. E faltava, a gente percebia assim, era uma cidade mais simples, exato, de trailer, de quiosque, de hoje que as pessoas, na certa forma, marginalizam os farofeiros, né? Porque não queremos turismo de um dia, mas as pessoas vinham de carro cheio e vinham se divertir na cidade. E gastavam na cidade. Gastavam. Para mim é balela dizer que eles não gastavam, não traziam. Até eles poderiam não comprar aquela porção porque tinham um valor um pouco alto e elas tinham ali, né, os seus kits de alimento que eles traziam para comer com a comida em praia. Mas era uma cidade mais simples, era uma cidade que não ostentava, não tinha luxos, e a gente se divertia, a gente vivia um outro momento. E com essas casas profissionais, com esses espaços turísticos, automaticamente a cadeia produtiva era muito grande. Tinham mais pessoas para trabalhar, para dançar, tinham mais seguranças que trabalhavam, a galera que era técnica desses porque uma lugares. Coisa vai obrigando a outra e vai puxando, né? E tinha espaço de trabalho. Sim. À noite, muitas gente falavam assim, olha, eu vou curtir a noite. Não, eu vou trabalhar na noite de São Vicente. Era um outro movimento. Sim. E você viveu isso. Sim, sim. E você, de uma certa forma, viu que isso também andou paralelo com esse crescimento da cidade, porque São Vicente não foi só o crescimento comercial, considerando o centro da cidade e o movimento das pessoas comprarem coisas no centro, mas o comércio era dia e noite. Dia e noite, não parava. Na verdade, nós tivemos anos dourados do turismo na cidade, né? Isso. Principalmente quando a cidade precisava manter o título, não vou falar manter, mas divulgar o título da primeira cidade do Brasil, né? Então a gente precisava falar que São Vicente, em 92 a 95 aproximadamente, nesse meio, precisava se falar que São Vicente era a primeira cidade do Brasil, que todo mundo conhecia o quê? Vou no Ilha Pochá. Ilha Pochá onde? Em Santos. Não é em Santos.
Eu tinha parentes no Rio de Janeiro que falavam assim, o William Porchat fica em Santos, né? Porque a gente vê na televisão lá o Clube do Bolinha, às vezes vai no Mares do Sul, é em Santos, não, é em São Vicente. Então, ali também a televisão, ela teve um grande poder influenciador, porque você falava ali que o Mares do Sul, era em São Vicente. Você lembra do Mares do Sul que aconteceu? Do falecido Odácio, presidente. Eu me lembro não só o programa Mares do Sul, mas as festas. As festas que aconteciam no Ilha Porchat. Então, São Vicente respirava aquele ar de turismo, onde tinha muito turista visitando, né? Era muito legal. Você passeava na aula do Gonzaguinha, né? Era bem sossegado. Hoje é muito difícil. Hoje nem com totem eles respeitam. Nessa época, já existia esse Irapuã agitado, animado, professor pirando em vários lugares dando aula, ou você ainda estava buscando se estabelecer, se estruturando para poder chegar nessa... Então, o Irapuã estava começando a se descobrir nessa época, né? Jovem ainda, 23 para 24 anos, estava começando ainda a amadurecer a ideia de querer ser alguém. Na verdade, eu não tinha nem ideia de ser artista, né? Eu me considero hoje um artista da cidade, pois eu pisei aonde pessoas que tem banda, onde nunca pisaram na vida, né? Em palcos como Ivete Sangalo, como Belmax. Eu cheguei a fazer show no Nordeste com o Belmax. Olha só. Entendeu? Então, tem coisas que a gente vai carregando, né, para a vida. E aonde que eu conheci isso? Aqui, São Vicente, né, num show de verão que aconteceu em 95, 96, da antiga famosa Rádio Cultura, né, onde que eu tive um padrinho muito forte chamado Eliezer, que me ajudou bastante, né, Joana Prates. Então foram pessoas que faziam shows de bairros na cidade, vinham para São Vicente, as carretas, né? Então ali eu comecei a me descobrir, eu falei assim, puxa vida, dá para ir mais longe aí, né? Eu quero dançar no show da Ivete Sangalo, e aconteceu isso, mais de 4, 5 vezes. Portanto, que quando uma vez eu fui fazer o show no Guarujá, o último show da Ivete, a Ivete me olhou lá de baixo, queria mandar abraço para Irapuã. Olha, então, hoje eu tenho um conhecimento muito grande com os dançarinos do Brasil inteiro, e a gente consegue ter uma famosidade entre esses artistas com uma simplicidade, como comer arroz e feijão. Sim, entendeu? Sim. Então, aqui a gente praticamente percorreu lugares onde muitos artistas... E eu acredito que foi muito pouco valorizado isso em São Vicente. Sim. Meu pai já falava assim, Alessandro, santo de casa não faz milagre, vai para fora, porque quando você começar a fazer sucesso lá fora, aqui dentro vai te querer. E foi o que aconteceu. Comecei a fazer sucesso fora, São Vicente me resgatou. Qual foi o palco ou a plateia mais incrível que você dançou, que você se apresentou? Que além de, né, dos grandes shows que aconteceram em São Vicente, a gente teve grandes shows, lugares que serviram como centro de eventos, que a gente tem, nossa, história do centro de convenções, que é uma tristeza, né, o que o local se transformou. Muito. Mas qual foi a plateia, qual foi o público local mais incrível para ti? Por incrível que pareça, foi um evento, foi 2 eventos que eu faço, não foi nem de artista, porque geralmente shows de artista não passam de 5 mil, 6 mil pessoas, por causa do loteamento, então, sim. Pela segurança e tal. E tem o meu bloco carnavalesco, que a gente anima isso, é uma multidão aqui na minha cidade. E quando a Zumba veio para o Brasil, o Beto Pérez, que é o colombiano, que é o CEO da Zumba, ele procurou as pessoas que começaram as atividades no Brasil e nas regiões para poder cultuar o programa fitness dele, que se chamava Zumba. Né? Todo mundo achava que era Zumba, que isso, coisa da África, alguma coisa, tinha uma associação assim. Matiz africana. E na verdade não, era ritmos latinos aplicado a um programa fitness. E aí, cara, eu encontrei uma grande chave de vida que foi uma coisa sensacional, porque eu, respeitadíssimo na área da dança, eu comecei a conhecer instrutores de Zumba e eu montei no Centro de Convenções de São Vicente o maior aula de Zumba do Brasil, a maior aula de Zumba do Brasil. Colocamos 7.500 pessoas. Nossa. Eu tenho uma foto aqui que, se você olhar,
é tremenda. E ali foi um evento beneficente que nós fizemos. Nós fizemos o primeiro ano para 2.500 pessoas. Falei, cara, dá mais. E aí eu conversei com o secretário na época, o secretário falou para mim, cara, você tem liberdade para fazer. Falei, vamos fazer então doação de brinquedo pro Fundo Social para dar para as comunidades carentes e tal. Nossa, cara, 7.500 pessoas. Tem uma foto aqui, você vê uma multidão. Eu vou mostrar a foto para você daqui a pouquinho, vai aparecer no ar aí. Ó, sensacional. Então, eu fiquei muito emocionado com aquilo, porque você é uma simples pessoa da cidade, você trazer pessoas de fora da cidade para conhecer São Vicente, isso é turismo. Isso é saber fazer turismo. Isso, né? Isso. E detalhe, foi apoiado por grandes empresas do momento, como Red Bull, as cervejeiras, né? As bebidas, né? A Polishop, olha só, invadiu aqui. Então você vê, a Red Bull, por exemplo, veio com 5 carros com Ring Girls para distribuir Red Bull, mais de 5.000 latas à vontade para o evento. Então foi sensacional. Então, pô, que legal, cara. Legal. Esses 2 maiores eventos que eu não esqueço, mas assim, tem shows inesquecíveis que eu fiz com a Ivete, com o Belmar, Chiclete com Banana, né? E outros artistas, né? O Irapuã, a sua história, o seu sobrenome, ele tem uma relação muito forte, né, com a política vicentina. A sua família e os seus entes, os seus mais próximos, sempre foram ligados de uma certa forma a grupos que sempre pensaram no melhor, na transformação, de uma certa forma, são responsáveis também por essa grande transformação, essa modificação da cidade de São Vicente. Em determinado momento, a política ela não é tão amistosa e agradável e sonhadora, né, incrível como a arte, como a dança, como estar no palco, né? E você já se viu, e muitas vezes, tendo que sair do palco e frequentar o bairro, a comunidade, entrar na favela, na viela, e dialogar com as pessoas, e as pessoas, de uma certa forma, elas te reconhecerem como artista e a história que você sempre teve, e ao mesmo tempo ter um pouco de pé atrás com você, falou assim, pô, mas se você apoia tal político, você ajuda tal pessoa, eu não gosto e tal. E como que foi esse equilíbrio para ti? Porque você teve que caminhar com a política nesse tempo até os dias de hoje. Sim. Você caminha com a política, mas como que você busca esse equilíbrio? Porque muitas pessoas perdem as suas essências. E aí é uma coisa que você sabe equilibrar muito bem, essa relação política e essa relação do Irapuã, o artista, o cara que tem um histórico incrível por trás. Sim. Como que você faz com isso? Então vamos lá, o que eu penso sobre política e o meio artístico? Quando você tem esses dois encaixes, você não consegue fazer politicagem. O grande problema da política é a politicagem. Né? Você não faz política pública. Então, eu no meio artístico e eu no meio do esporte, até por formação acadêmica em educação física, eu sempre fiz políticas públicas para trazer o jovem, né, e a criança, para tirar as crianças das ruas, das drogas. Ninguém pode negar que você não fez. Sim, você muito. E você tirava essas crianças jovens das ruas para poder dançar, para aprender a dançar. Então era mais fácil a criança estar rebolando ali dentro de uma quadra, de alguma coisa, aprendendo uma dança, fazer uma atividade física, do que ela está fazendo besteira na rua. Isso. E ali eu comecei a criar grupos de apresentações para as crianças se apresentarem na TV, se apresentar em quadrilha, se apresentar. Eu tive, praticamente em São Vicente, eu tive quase 13 projetos sociais. Chegou a pegar o Secof? Chegou a ser instrutor, ser professor? Nunca fui. Na verdade, eu sempre tive projetos paralelos. Tá. Que a gente tinha um projeto chamado Projeto É o Bicho, que se formou vários dançarinos dali para se formar professores do Bicho Pegou. Então eu pegava, eu via a habilidade que aquela criança tinha, ela ia crescendo, amadurecendo, se formava um professor, começava a dar aula. Então, eu tenho professores que praticamente já foram dançar no Chile, como o Fábio, um grande amigo meu. A Wanda já abriu DVD do Axé Blonde, que na época era um estouro o Axé Blonde entre as pessoas que dançavam, né? Então, todo mundo queria estar. Então, quando a gente começa a fazer política pública, aí você pode falar de política.
aí a pessoa te respeita. Mas quando você chega na periferia e você começa a falar assim, olha, eu vou construir ali, eu vou fazer ali, o cara não acredita, porque isso já tem uma hereditariedade, né, que a política é assim. É um vício, né? É um vício. É um vício. Né? E aí, infelizmente, a população acaba até se corrompendo, né? Por dinheiro, né? Necessidade, né? Por bujão de gás, por necessidade, pelas coisas. Então, quando você dá política pública para a população, você consegue fazer o negócio acontecer. Então, sempre fui para esse lado, né? É o lado mais difícil? É o lado mais difícil, mas é ali que você cria cidadão. Mas você conviveu em momentos áureos de muito investimento na cultura e no turismo. Você sabe muito bem, você sabe quanto a cidade acreditava e investia nesses segmentos, que esses segmentos sempre trouxeram visibilidade para o município. Sim. Então você tinha uma Secretaria de Cultura rica, de verdade, chegamos a ter um orçamento de quase 15 milhões, de 12 milhões, mas as emendas que vinham para se produzir uma encenação de São Vicente, a gente passava de 15 milhões. A nossa encenação, ela na verdade, ela foi super reconhecida por causa dessas emendas, né? Que chegaram à cidade e começaram a ser reconstruídas. Então as pessoas vinham para a cidade para assistir a encenação de São Vicente, o maior espetáculo de areia de praia do mundo, onde num cerco de 7.500 pessoas você fazia um espetáculo. Então, durante 7 dias você fazia isso, movimentando a comunidade, né, e movimentando grandes patrocinadores para os eventos. E muita gente não sabe, quem manteve muitos anos, que manteve emendas do turismo, né? A Secretaria do Turismo recebia essas emendas do governo federal, do governo estadual, e ela já tinha certa que ela tinha que fazer determinado investimento na própria encenação. Mas não falo só de encenações, a gente saía da encenação, a gente assistia um grande espetáculo e vinha caminhando pela Orla da Praia e ia até Itararé, porque tinha um show esperando. Exatamente, muito legal. E era uma programação. E eu falei assim, como você produz? Porque a cidade de São Vicente tinha uma arrecadação limitada, houve um crescimento, está arrecadando mais imposto agora, está acontecendo um boom imobiliário, a gente sabe disso, mas também é esse lado que dessa continuidade que você fala sobre tirar crianças da rua, investir em pessoas, investir em material humano, em preparar professores para também levar essa modalidade para a comunidade, sofre um pouco essa resistência hoje por conta disso. No máximo tem uma outra oficina, outro curso, não é a mesma coisa. Talvez as academias cumpram esse papel de assimilar essas modalidades e manterem como vitrine as suas academias, mas não com a mesma força, né? Sim, não com a mesma força. Na verdade, o que acontece com isso, Alessandro? Quando se há investimento na população, não é momentâneo isso. Então, a constância desse investimento, lá na frente você colhe bastante sobre isso, né? Você vai ter uma pessoa mais educada, você vai ter uma pessoa mais civilizada culturalmente, as pessoas vão saber o que é curtir um teatro, ler um jornal. Eu sou resultado disso. Sim, então, olha, eu fui professor da GIP durante 5 anos, eu fui professor da GIP, que foi uma das melhores instituições que a gente teve junto ao campo, né, que é uma instituição grande. Eu peguei no final. Né? E eu fui professor ali, eu dava aula de ritmo, mas na verdade eu dava aula de ritmo, não era um ritmo só dança para criançada, era ritmo de vida. Legal. E eu ministrava palestras ali de motivação profissional para as pessoas ali, para os jovens adolescentes em busca do primeiro emprego. Então você tem uma ideia, o jovem ele é tão retraído que ele andava até assim, ó. Sim. Então, sim. O que a arte e a cultura faz, né? Postura, respiração, comunicação. Empodera, né? Quantos jovens eu via chorar lá na frente, na sala de aula, porque não sabiam falar. Professor, eu não sei falar. Ainda mais com o seu histórico, né? De moradores de periferia. Eles se sentiam muito para baixo. E a GIP sempre teve um trabalho de transformar esse adolescente. Né? Eu acompanhei o final, eu não peguei esse período, né? Mas eu lá onde eu trabalhei também
na Jeep durante 2 anos, eu encontrei professores que tinham contato com a tua história, contato com tudo que acontecia, e falavam disso. Nossa, eram tempos áureos, né? Pô, a gente ali na Jeep, cara, fazia bi-Jeep, fazia festa junina, e tirava eles daquele ambiente, que eles estavam acostumados, nas gestões, a ficar só naquele ambiente. Eu falei, cara, vamos pra fora. Pra rua. Vamos fazer um... Eu fiz o primeiro, cara, nós fizemos o MESV. Eu juntei todos os campos, a Jeep, para fazer interclasses, eles, cara. Pô, era sensacional, nós fizemos isso na cidade. Nós fizemos show de talentos, cara, fora da Jeep. Sim. Então, quando você tá naquele ambiente ali, a criança não cresce, o jovem não cresce. Então, ele precisa sair do ambiente, ver novos espaços, ver novas pessoas, saber novas culturas para poder ter o crescimento. Então, isso é política pública. Eu achava muito bonito. As mães chegavam com seus filhos com 13, 14 anos, meio que puxando pelo colarinho. Ó, vim fazer inscrição dele. Eles emburrados ali, né? Exatamente, né? E essas instituições, esse projeto de pré-aprendizagem, não só a Jeep, mas São Vicente, que acho que tem 3 unidades de camp, Jeep. Então hoje a DESAF também tem o Instituto DESAF, tem um programa de aprendizagem. É uma receita de sucesso, como foi o GEPOM, né? Como foi o projeto, o Instituto GEPOM, sensacional. Que também tinha esse... Eram programas que não deveriam acabar. A gente sabe que a alimentação... É aquilo que a gente está comentando. Quando você tem recurso destinado a projetos com política pública, você consegue fazer acontecer. Por isso que precisa se valorizar as pessoas que sabem na cidade. Porque quando você não valoriza a pessoa que sabe na cidade, ela vai procurar o voo em outra cidade. Entendeu? Então, eu acho que deve ser feito isso. As pessoas trocam prefeito, entra prefeito, mas vamos ver quem está movimentando. Vamos ver o porquê. Não é só trabalhar política, a parte política da pessoa que vai se candidatar ou não, mas saber se o cara sabe trabalhar ou não. Não adianta colocar ele num cargo, ele não sabe trabalhar. Sim. Entendeu? Mas é difícil. A gente elege o prefeito ou o vereador. A gente não elege secretários. E muitas vezes... Quem tem o poder do voto não sabe quem é a base política daquelas pessoas. Não sabe, porque não é dito num programa eleitoral quem são os secretários, quem o prefeito, por um acordo, estabeleceu que as fatias da cidade foram divididas por importâncias políticas X, A, B, C, enfim. E depois bate essa frustração. Caramba, não era o que eu esperava. Caramba, tal secretaria não era aquilo que eu acreditava. E vai demorar, porque a falta de... Não é nem a falta de boa vontade, mas a falta de traquejo, de saber lidar com aquela circunstância, vai demorar. Talvez quando a pessoa pegar, ou quem quer que esteja assumindo essas importâncias de decisão, começar a tomar rédea, acabou a gestão. Sim. Aí já tem... Né? Alessandro, eu vou dar um exemplo muito, muito rápido para você, até que tá aqui na sua frente. 25 anos trabalhando quase na cidade, 25 anos quase trabalhando na cidade, com projetos sociais, fazendo política pública, passei por todas as secretarias do governo, praticamente, passei pela Secretaria de Esportes, pela Secretaria de Cultura, pela Assistência Social, pelo Meio Ambiente, todas as secretarias que eu passei ali, eu fiz trabalho, muito trabalho. Nunca foi reconhecido a nível de Câmara. Nunca. Só foi eu trabalhar em outra cidade e largar São Vicente, que hoje estão me reconhecendo. Vão me dar o mérito cultural de São Vicente. 25 anos depois. O que explica isso, Rapan? Eu acredito que é o respeito. Sabe quando talvez a namorada... perde o namorado e de repente a namorada vai voar um voo mais alto e o namorado fala assim, puxa vida, perdi. Porque a gente vê isso. 2 anos mais agora ou antes, 10 anos, você sabe a sua evolução política, o que você fez pela população ou não. Eu contribuí muito pela cidade. Então a gente vê isso. Entendeu? Então... eu acho que assim, é a mesma coisa você dar um título para uma pessoa depois que morrer. Você tem que dar um título em vida para a pessoa. Você tem que homenagear as pessoas em vida. E assim, eu sou um pouco avesso a essa questão dos títulos.
e do tapinha nas costas. Sim. Eu não gosto. Sim. Eu acho que assim, quer dar tapinha nas costas, também fortaleça a história e o trabalho daquela pessoa. A continuidade. E assim, eu achei muito bacana, né, esse mérito, essa honraria que a Câmara vai me dar. Isso. Finalmente isso aconteceu, me deixou, assim, não ponto. vou falar que mexeu com o meu brilho, com o meu ego, mexeu sim, mas assim, hoje eu tenho uma outra visão. Tenho a visão do que eu deixei pela cidade, pelo que eu fiz pela cidade. Você quer falar com quem preparou essa imagem? Sim, eu tive uma grande indicação aí que foi o Dr. Palmieri, que também teve um câncer, né, recentemente, não sei se você sabe disso. Sim. E é o grande protetor nosso da Baixada Santista, vamos falar assim. E ele fez, como hoje ele é secretário, ele fez a indicação para o Castelinho, né? E o Castelinho que fez a indicação para mim lá na Câmara. E por unanimidade, a Câmara inteira votou a favor. Claro. Não dá tinha pra nem contestar porquê, a história, né? Não dá pra contestar a história. Tem até uma briga que um queria dar o título de cidadão vicentino, o outro também vai deixar para depois e tal, não sei o que. Então, isso foi muito legal. Mas esse título, realmente ele veio para consagrar o momento mais interessante da minha vida, que você tem filhos, planta uma árvore, e esse momento que é o principal meu, né? Tá vindo justamente, eu até mostrar aqui nessa câmera aqui, ó, né? Que para mim é a grande virada de vida, isso aqui para mim, onde que envolve todo o conteúdo da minha vida, a minha superação, a minha história, né? Conta a minha história e a superação de vida. Isso aqui para mim vai ser fantástico para inspirar e impactar pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar. Vamos falar. Você tocou num assunto que a gente estava numa cronologia aqui contando a história de como a gente vivia em São Vicente e a gente era feliz com a simplicidade. Nós nos deparamos com um momento, né, de uma pandemia, nós nos deparamos com muitas tristezas, todo mundo nesse meio tempo perde alguém, a gente vem perdendo também algumas pessoas. Eu particularmente, em 10 anos para cá, eu perdi pai biológico, perdi avô, perdi minha mãe, perdi meu irmão, e eu tive que buscar muita força, muita energia na minha família, na minha companheira, minha esposa, na minha filha. Tenho uma filha que dependia muito mais de mim também, pequena, e de uma certa forma eu também busquei vencer, trabalhar, estudar, não me entreguei à depressão. Não sei se eu vivi esse período, mas, cara, que história incrível, né? Que é triste o que a gente acaba passando clinicamente, mas como foi para você? Como que você levantou forças, conseguiu unir forças e passar por todos esses procedimentos e, mais do que nunca, vencer também a morbidez, né? Que você relata muito bem sobre isso, e a sua história também serve para muitas pessoas que estão buscando referências, cara, de superação. E o seu livro deve abordar muito bem sobre isso, e todos os seus relatos, eu já assisti entrevistas suas em outros podcasts, em outros lugares, e você, pessoalmente, você faz questão de frisar sobre isso. Como que é esse momento do Irapuã, vamos falar aqui de 5 anos para cá, né? Sim. 5 anos para cá. Como foi, cara? Como foi, assim, para ti, que você se viu uma outra pessoa? Você teve que superar tudo isso. Sim. Quando a gente chega no fundo do poço, eu vou até falar para essa câmera aqui para tentar emocionar as pessoas, na qual eu vou estar contando essa parte aqui. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente tem 2 vertentes. Ou a gente se entrega, ou a gente luta para poder chegar no objetivo que a gente quer. Se você olha para baixo, você só vê uma coisa no fundo do poço, o chão. Quando você olha para cima, você só vê uma coisa também, é a luz. Então, o que me levantou, além de Deus? Porque Deus, ele existe. Sim. Deus, ele existe. Né? Deus, ele está em tudo. Até nas paredes do fosso onde você está, você consegue enxergar Deus. Mas é a tua família também que te levanta, né?
Mas tem uma coisa principal que faz você ter essa força, além da sua fé, é a sua mente. Quando você trabalha a sua mente para vencer, você consegue chegar lá. Eu vou te explicar como funciona. Sabe quando você está dirigindo um carro e de repente você olha assim para aquela vaga e já tem um outro carro estacionado, você, poxa vida, bem que poderia sair uma vaga logo ali, de repente o cara sai daquela vaga, você, opa, estacionou. Já aconteceu isso com você? Sim, muitas vezes. Então, quando você vibra isso, as coisas acontecem. Não aconteceu por acaso aquilo tinha que acontecer. Não é que você precisa preparar sua cabeça de pensamentos positivos, mas você precisa deixar mapeado no seu subconsciente para poder criar a tua história e o seu legado. Foi isso que aconteceu. Então eu passei pelo deserto, estava no fundo do poço, passei pelo deserto, enfrentei e eu quis passar pelo deserto. E o grande problema das pessoas é que elas desanimam, elas desistem, desateiam e não querem passar pelo deserto. Esse foi o grande problema. Então, eu passei por um câncer, venci o câncer. Aliás, o câncer foi raro. O sarcoma sinovial grau 3, grau 4 é metástase. Grau 3, eu até faço questão de mostrar para todos aqui, ó, meu braço esquerdo. Foi um tumor de origem muscular, raro, só 2 pessoas tiveram no Brasil. Caramba. E no mesmo braço. O estudo de caso para a maioria das pessoas lá do HC em São Paulo. Caramba. E aí, mais tarde, eu fui descobrir que foi de origem emocional. Nossa. Emocional. Nossa. O câncer é a doença que mais mata no mundo, mas o que chega até ao câncer é a depressão. A depressão é o mal do século. Quando você trata da depressão, você cura muitas coisas, cura feridas do passado, né? É uma coisa que se fala muito do evangelho, não estou falando de religião aqui, Sim, claro. Mas se fala muito no amor de Deus. O que é o amor de Deus? Amar e perdoar. Quando você ama e perdoa, você se livra das coisas e segue o caminho. Eu costumo falar muito em todos os lugares que eu vou, que é como se fosse um carro nossa vida. A gente tem que olhar só para o para-brisa, não olhar para o retrovisor. Se você olhar para o passado, você vai guardar mágoas, vai se sentir doente de novo, É a mesma coisa, você está fazendo dieta, você está com um corpo legal, daqui a pouquinho, no terceiro mês que você está legal, agora eu posso comer, aí você perde para batata frita, você perde para o hambúrguer, você perde para o refrigerante, aí aquilo está gostosinho, você continua. Sim. Se é a constância que te faz emagrecer, também é a constância que te faz engordar. Então, eu costumo dizer que a nossa mente ela é muito preparada para isso. E quando eu recebi a notícia do câncer na minha vida, eu fiquei praticamente estagnado e maluco para descobrir uma cura. Eu queria ser o cara que descobria a cura do câncer. E aí eu fui para tudo que é Google, fiquei vasculhando. Eu fui descobrindo um artigo que o câncer tinha cura em 1932, onde você matava de fome as células cancerígenas. Aí eu falei, mas como que eu vou matar de fome as minhas células cancerígenas? Aí eu fui num outro artigo que como que você mata a célula de fome? Não dando açúcar e carboidrato. Entendeu? Então aí você é o que se chama de jejum intermitente. O low carb, baixo carboidrato, o zero carb, onde você zera tudo. Então você mata, só que você fica fraco também. Sim. Entendeu? Recentemente a gente teve aquele repórter de televisão que teve câncer também e veio a falecer. Ele estava no final tentando fazer esse jejum, mas não aguentou. De tão fraco que ele estava, mas metade das células dele cancerígenas já tinha ido embora. Olha só. Entendeu? Então, mas o que realmente a gente fala nesse processo todo é a mente. E eu costumo dizer muito bem, numa dessas vasculhas da internet, que é você que precisa querer. Quando eu estou visitando lá o Google e de repente apareceu uma foto de Jesus Cristo batendo na porta. E aí eu comecei a observar aquela foto, achei estranho. E eu falei, mas essa porta não tem maçaneta. Quem é que tem que abrir a porta? É você do lado de dentro. Sim. Então é você que precisa permitir. É você que precisa se curar,
é você que precisa emagrecer, é você que precisa querer fazer as coisas. E muita gente não tem meta para isso. É difícil? Dói. Tem que ter constância, tem que passar pelo deserto. Quem não reza pela chuva não vai saber o que é a lama também. Então precisa passar por isso daí. Foi aí que eu descobri o grande poder da mente. Né? Hoje eu dou muito valor para os 3 pilares maiores da minha vida depois de Deus. Deus em primeiro lugar sempre, mas primeiro eu tenho que cuidar da minha saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, eu não sou ninguém. Entendi. Um avião, por exemplo, quando vai cair, aonde que cai a máscara? Bem em cima de você. Você vai dar a máscara para quem? Para a pessoa do lado? Você tem que cuidar de você. Aquela máscara caiu na sua direção. É você. Não dá para a pessoa. É você. Não é você. Você tem que cuidar da sua saúde. Segundo é a família. Se você não cuida da saúde, você não vai ter família. E a família é a estrutura. Minha família foi a estrutura no câncer. Eu costumava falar que os amigos estavam... Meu pai falava assim, os amigos estão no dedo da palma da mão. Você tem uma filha pequena, né? Tenho 2. Tenho 2. A idade delas? Uma de 9 anos, a Maria, e a Manuela, que foi a primeira, de 12 anos agora. Conviveram, né? Conviveram. E como foi, né? Conviveram. E no momento que eu não podia trabalhar, quando eu tive câncer. Elas falavam, papai, compra um chocolate. Como que eu ia fazer? Isso que me doeu. Não foi o câncer, não foi a quimioterapia, não foi a radioterapia. Foi olhar pro teu filho e falar assim, me dá um chocolate. Privar eles aí. E aí eu comecei a entender que o meu ego era muito forte. Eu não aceitava doação. Eu não aceitava as coisas. E olha quanta gente eu ajudei. Sim. Quando você se desce, se tira, se faz se despe desse ego, dessas coisas, você começa a entender a vida. Porque às vezes a pessoa quer te ajudar e você não quer. Você não quer. Então é isso. Eu comecei a entender o grande poder da mente. O que é? E aí eu passei 2 anos da minha vida me tratando do câncer, porque eu tinha que passar por isso. Você tem que passar por isso. O médico me deu 3 meses de vida. Ele falou assim, você vai morrer em 3 meses. Então ali foi crucial para mim. Ou ele invade a minha mente e eu morri em menos de 3 meses, ou em 3 meses, ou eu aceitava aquilo e falava assim, eu vou te enfrentar. E foi o que aconteceu. Eu falei, não vou morrer em 3 meses. Vou vir aqui ainda cumprimentar o senhor. Então ele te provocou. Me provocou. Me provocou. Ele não te sentenciou, te provocou. Não, me provocou. Aí eu falei pra ele assim, vou vir ainda cumprimentar o senhor. Aí ele, com a caneta assim, prescrevendo a medicação pra mim. Mas se você vir aqui, eu vou ter que te amputar. Porque esse tipo de tumor, ele é muito radical. Eu falei, vou vir ainda cumprimentar com o braço esquerdo. Nossa. Então, aquilo que eu te falei da minha mente e do carro no começo, eu prescrevi isso na minha mente e 2 anos depois aconteceu. E várias histórias que eu conto nesse livro também, que a gente já vai falar, porque ninguém tem coragem de falar dos bastidores. Você teve câncer, mas ninguém tem coragem de falar os bastidores. E como que era aquilo. É sofrível, né, cara? É sofrível. Eu demorei 1 ano para escrever isso aqui. 1 ano. E todas as vezes que eu escrevi, eu chorava. Eu tive que fazer uma auto-hipnose em mim para poder parar com esse sofrimento e realmente enfrentar o meu medo. E aí você percebe que esse é um legado que eu carrego e uma missão de vida para inspirar as pessoas. Eu via pessoas no hospital, Alessandro, e as pessoas que estão aqui assistindo, na quimioterapia, que é a parte final onde você faz o tratamento, ou junto da parte quimioterápica, pessoas querendo sobreviver e de repente se apagavam no meu ombro, morriam do meu lado, caíam no chão, porque estourou o câncer na vesícula, estourou no pâncreas, estourou. E o mais engraçado disso tudo, e o mais abominante também, aquele ambiente não é propício para você. E dos grandes fatores para você querer sair daí é você querer, que eu te falei, é você querer sair, ou querer fazer algo. As pessoas que ali estavam só falavam assim, qual o tamanho do teu tumor? O teu câncer sangra mais que o meu? A sua pele está mais assim do que a sua? Você evacua mais do que eu? Comparações. E não só comparações, mas criando coisas negativas e nada de coisa positiva. Aí eu comecei a pensar assim, poxa vida,
esse ambiente não tá legal. E você é que nem uma esponja. Onde você está, você absorve. A mente da gente é assim. Exato. Então eu começava a ver aquilo e começava a colocar coisas legais para as pessoas. Pô, que legal! Você viu aquele programa, tá não sei o que, não sei o que. Então as pessoas não queriam saber. Elas estavam entregues àquilo. Então foi aí que realmente que eu comecei a perceber o grande poder da nossa mente, o extraordinário poder da nossa mente, e poder ir mais além. Eu na 39ª radioterapia, eu já não estava aguentando mais aquela queimadura no meu braço. Não aguentava mais. Queimava aquilo. Só para você ter uma ideia, sabe quando você toma sol sem protetor solar? Num sol de Ubatuba, que é muito mais forte, parece que você está perto do sol ali, né? No litoral norte. E você vai para aquela água salgada para refrescar e você cai naquela areia grossa e você fica rolando. Eu me sentia queimado e arranhado. Era aquilo. Como um ovo na frigideira estalando. Nossa. Então, eram os 15 minutos mais cruéis da minha vida. Eu saía de São Vicente 3 horas da manhã. Que você tinha que fazer? Ah, cara. Era quantas vezes por semana? Todos os dias. Todo dia? Todo dia. E era em São Paulo. Eu não tinha dinheiro para subir. E aí? A minha vivência política ela foi grande na cidade, isso me salvou, né, pelo conhecimento. Eu subi às 3 horas da manhã com a van, que a prefeitura pegava cada um. Sim. Aí pegava um, pegava outro, saía, pegava você 3 horas. Você não era exclusivo, né? Não. Eles tinham que ajudar outras pessoas. Não, outras pessoas. E 6 horas da manhã eu tinha que estar em São Paulo. 15 minutos era a radioterapia, só 15 minutos. Aí eu tinha que esperar até 1 hora da tarde, o último paciente que eles levavam, e eu chegava em casa todo dia às 6 horas da tarde. Ou seja, dormia um pouquinho, acordava para fazer. Então não tinha como trabalhar. Foi por isso que eu te falei que a minha filha pedia as coisas, eu não tinha. Minha esposa que ia pra rua, minha esposa que foi a grande guerreira do negócio também. Então você precisa ter uma estrutura, a família é uma estrutura muito forte. Sim. E eu fui buscar saúde, mas a família é uma estrutura muito forte para você. São todos os pilares, né? E ali, meu amigo, eu aprendi realmente o valor da vida, porque você vê a vida se dissipar na tua frente. Pessoas com vontade de sobreviver e morrendo. Então, esse atendimento, ele foi SUS e sistema particular também? Ou foi tudo SUS? Tudo SUS. Incrível, né? E o SUS, todo mundo reclama do SUS, né? Mas não sabe o poder que o SUS tem. O SUS é sensacional. E é um modelo que nem todos os países têm. Não tem, só o Brasil. E, na verdade, eu acho que o grande problema do SUS, ele é burocrático na hora de você entrar, porque na hora que você cai ali no hospital e você faz o tratamento, você é tratado com excelência. Sabe o que é excelência? Excelência. Eu fui praticamente internado 2 anos ali no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e o maior hospital da América Latina em pesquisa de tumores. Era venezuelano, chinês, era um monte de nacionalidades ali que fazem pesquisa na USP, né? E eu fui estudo de caso. Até hoje eu sou estudo de caso com uma prova viva de um sarcoma sinovial. Caramba. Ou seja, não é para que as pessoas encontrem nesse problema, nessa situação, o fim, né? Há mesmo a possibilidade de você... E eles consideram... O que eles consideraram que foi o fator assim, primordial da tua recuperação? Ou foi você que teve essa análise final? Falou assim, olha, eu consegui sair dessa devido a isso. Alimentação, além do tratamento clínico, radioterapia, o que mais que você... questão emocional... Vamos lá. Para os médicos e para a ciência, o câncer não existe cura. Sim. Não existe cura. Para Deus e para a nossa mente, o câncer existe cura. Exato. Você já viu a frase, você é o que você come? Sim. Você é o que você pensa. Só que o pensar, ele é diferente. É como você coloca
a imagem no seu subconsciente e isso vai se realizar. E acontece realmente isso. Só para você ter uma ideia, quando eu estava na cadeira de quimioterapia, na última quimioterapia, eu ajoelhei e agradeci a Deus. E aí eu, com os olhos fechados, eu pensava, eu em cima do trio elétrico, com uma camisa verde escrito "Eu venci o câncer", agitando aquela multidão. 2 anos depois aconteceu isso. Eu botei uma camisa verde e aconteceu. Foi um pouquinho antes da pandemia começar, né? Foi, 2 anos antes da pandemia. Nossa. 2 anos. Porque quando aconteceu a pandemia, todos os sistemas de saúde, de uma certa forma, foram direcionados a salvar pessoas, a ir para o enfrentamento, o país transformando uma guerra, né, contra esse vírus. E 2 anos depois da pandemia, talvez você imaginou que acontecesse se não houvesse, né, a parada, enfim. O mercado se tornou fechado, não poderia mais acontecer eventos, aulas em clubes, aglomeração de pessoas, e esse sempre foi o teu forte, né? Sim. O teu trabalho com pessoas, com comunidade. E você também teve que vencer esse confinamento, né, cara? E aí vem essa façanha que eu assistia muito, eu zapeava a internet, Toma Irapuã, aula 1, aula 2, aula 3, não sei quantas vezes por dia. Falei, cara, que sensacional. Eu olhava aquela, eu me identificava muito, falei assim, cara, olha o que esse cara tá fazendo. E todo mundo, porra, é isso aí. O pessoal entrava na tua live. Né? Fala desse momento, cara. Cara, porque... eu vou falar uma coisa séria, cara. Porque tu não ganhou dinheiro com isso. Não, ganhei. Isso a gente chamava... As lives PicPay, assim, sim, as lives como eu tenho formação em marketing, eu sou pós-graduado em administração e marketing, porque fui 10 anos professor de marketing na escola, na administração, né, na faculdade de administração. Então, eu tratava de uma matéria chamada vendas em marketing. Então, eu sei fazer pitch de venda. Você joga uma isca e a pessoa vai lá e eu quero ter aula particular com você. Como que faz? Quando ela faz essa pergunta, você já sabe o que ela quer. Bem legal. Né? Então, o que eu fazia? Eu falava que eu tinha o queijo com goiabada, eu dava o queijo, mas a goiabada ela tinha que comprar. Explica para quem está assistindo, Irapuã, e também, pessoal, os comentários, tá? As dúvidas, o que vocês tiverem. A gente vai deixar também aqui no comentário do chat da transmissão os contatos também, os links para ter acesso com as redes sociais do Irapuã. E quem tiver vontade, interesse em fazer perguntas, podem participar, que a gente vai ter o prazer aqui de responder juntamente com vocês. E aí, Irapuã, explica que momento que foi esse, porque houve o confinamento, a restrição e a explosão dos trabalhos em redes sociais, na internet. E você passou também a realizar suas apresentações e também a dialogar com o teu público através das redes sociais. Sim. Como que foi isso? Como que foi assim? Bom, eu sempre fui forte para ti. Eu sempre puxa para você. Pode assim, aí, que eu vou encostar aqui as costas. Não. Eu sempre fui forte nas redes sociais, no Facebook, mas Instagram não. Instagram, a palavra Instagram se diz instantâneo. Então o Facebook ele tá girando lá, apareceu de novo lá e tal, daqui uma semana, tal, quando alguém curte. Mas o Instagram não, o algoritmo ele faz com que você faça uma frequência na postagem ou numa live. Eu não consigo, eu ainda não consigo. Então, eu me lembro que eu era muito fraquinho na rede social do Instagram, né? Mas no Facebook eu tinha 2 bombadas, até por ser Facebook mais popular, as pessoas sabem mexer mais rápido, né? E aí, cara, eu tinha saído do câncer, e aí, sabe quando você passa pelo deserto, tem uma fonte, você bebe água, e aí você fala, tem outro deserto. E por ser comunicador, eu estava fazendo um trabalho muito forte no Carrefour, né? E o Carrefour, quando ele entra com eu tenho uma empresa de eventos, e aí quando você faz um trabalho forte no Carrefour, ele fala assim, olha, pela tua possibilidade de crescimento, eu não vou te dar uma loja, eu vou te dar 30. E aí me deu 30 lojas, e eu precisei formar 30 comunicadores no Rio de Janeiro. Eu saía daqui sexta-feira à noite e voltava segunda-feira, todo final de semana.
E eu formava comunicadores, vendedores, o que a gente chama no marketing de input seller, vendas de impulso. E eu fazia com que esses vendedores, eles vendiam o eletro através de uma técnica que a gente montou para poder alavancar o eletro da empresa. E aí, cara, eu me vi no final de 2019, antes da pandemia, com 450 mil reais na conta, prestes a dobrar no outro mês, porque eu já tinha previsão já estava com os estados do Rio de Janeiro, Salvador, Minas Gerais e alguma coisinha em São Paulo. Que legal. E eu larguei a dança, já estava largando meu emprego na prefeitura, já tava, sabe, já tava largando. E eu falei, cara, pra minha mulher assim, meu amor, se prepara que você vai casar com um milionário. Um homem rico. Não, milionário, porque eu ia fazer o primeiro milhão, isso aí é milionário, né? E aí eu falei, escolhe um lugar para viajar. Pode escolher qualquer lugar do mundo. Eu vou lá e pago. Meti a mala pra ela, né? Eu quero ir pra Salvador, porque eu sempre falava de Salvador, né? Vocês não tinham ido ainda? Não tinha ido. Nunca tinha viajado com ela. E aí, viajando assim, só em São Paulo, de carro e tal. E aí a gente foi pra Salvador. Quando eu voltei de Salvador, a gente ficou 7 dias no melhor resort de Salvador, cara. Legal. Aquele sistema all day, né? Come à vontade, de manhã, à tarde e à noite. Gastei uma fábula, mas eu falei, minha família tá feliz. Fiz um investimento. Porque é um investimento você viajar, cara. Você parece que volta outra pessoa. E aí, meu amigo, quando chegou aqui foi o meu bloco. O último bloco em 2020, na virada. Eu fiz o meu bloco, eu tava com 165 quilos. Porque eu só trabalhava. Comi e trabalhava. E aquele cara que gastava energia não tinha mais. E eu falei, agora, né? Eu andava, já tava... sabia o que tava acontecendo. Aí o presidente chega assim, pessoal, 3 meses de gripe, vão parar, porque vai ser uma gripezinha, 3 meses de gripe, então, aí eu olhei pra minha mulher, fiz as contas no papel, falei, vai dar 24 mil por 3 meses, né? E tem umas contas até 8 mil por mês, pra quem tem esse dinheirão na poupança lá, mano, isso aí não é nada. Quando voltar vai dobrar de novo. 3, 6, 9, 12, 15, 2 anos. Eu entrei em depressão no sofá. Mais uma vez. E ainda peguei o Covid. Eu perdi 50% do pulmão. Nossa, cara. E aí eu comecei a entender aonde que minha mente queria me levar. Mais uma vez para superação. Eu vendia tudo dentro de casa. Sabe quando o cara tá na pedra, no crack, e o cara começa a vender as coisas dentro de casa? Eu tava assim. Vendi tudo. Minhas correntes de ouro. Pra fazer reposição. Pra fazer alimento em casa. Não tinha o que comer. E, mais uma vez, vergonha de pedir. E você não tinha aplicações? Fundos monetários? Foi tudo. Até isso? Foi tudo. Aí eu não conseguia emprego, não conseguia nada. Gente. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Aí eu peguei um dinheiro e investi no curso digital, comecei a fazer canvas, né, tal. Sim. Faço os cartazes legal. E eu comecei a pegar uma empresa ou outra, tá, mas era muito pouco, cara, não batia minhas rendas. E aí, cara, me bateu desespero. Falei, cara, a única coisa que me deixa feliz, cara, é dançar. Vou dançar. Liguei a câmera do celular, pus lá. Comecei a dançar. Era improvisada, mas era... cara, eu bati era uma... sala, eu tô quintal. Eu li tudo, fazendo no quintal, fazendo no quarto. Cara, eu bati 500 pessoas na live. 500 pessoas numa live no Facebook. Eu lembro. Eu tenho até hoje o print aqui, eu falei assim... A moçada entrando, comentando, isso aí, vai, que tá lembrando a gente aqui, a gente tá parado em casa. Tá todo mundo... E eu ficava imaginando o que esses caras devem estar fazendo dentro de casa, né, cara? E eu lá dançando, zoando, empinando a bunda, mostrando... E você apresentando os resultados, olha, menos 5, menos 10 quilos, menos tantos quilos. Não, isso foi depois. Legal isso, cara. Isso foi depois. Aí...
eu achei legal, aí chegou um momento, cara, que eu falei assim, aí eu abri a turma, né? Tive 30 alunos no Zoom. Olha. 30 alunos no Zoom. Só que no Zoom, cara, você dá uma aula e cai o sistema, né? Não tem sincronismo. E eu tava dando aula, eu não podia olhar pra câmera, porque você dá aula e a pessoa tá indo pro lado direito. Tu fazia que nem delay. 3 segundos depois. Falei, e agora? Vocês estão bem aí, gente? Tá ouvindo certinho? Vai pra direita. Aí eu ia pra direita e ele pra esquerda. Que desafio. Desafio, cara. Bom, aí tudo bem. Aí, de repente, aí as pessoas, para não ficar chateadas, foram saindo e eu me vi com 2 alunos, cara. 2 alunos. Eu falei, isso aqui não paga nem o papel higiênico, cara, do banheiro. O que eu vou fazer? Nossa, bom, o Zoom foi... Aí é o seguinte, cara, eu tava chateado e eu tava ofegante, né, cara? E eu não tinha mais dinheiro pra nada. Aí um amigo meu foi em casa me visitar, viu que eu tava passando mal. Cara, você tá muito obeso, cara. Você não conseguiu se ver gordo? Eu falei, não tô gordo não, tô me olhando no espelho. Aí eu fui me deparar, que espelho que eu tava me olhando? Sim. Tava me olhando no espelho do banheiro, aquele só do pescoço pra cima. E eu não tava vendo meu corpo mais. E aí ele falou, cara, eu vou te apresentar um cara. E me apresentou o Neto, um grande amigo meu, que era meu fã e eu não sabia. Fazia aula comigo nas praias e é hipnoterapeuta. Ele pegou na minha mão, não lembro mais de nada. Eu até brinco com ele, se ele passou a mão na minha bunda, eu não lembro. Mas eu sei que dali, cara, eu não conseguia mais comer pão, não conseguia mais comer açúcar. Olha. E ele também, ele fazia parte da parte nutricional de atletas, ele me ensinou bastante a parte nutricional, o que comer, né, certo? E aí, aliado a outros medicamentos, eu peguei uma empresa, peguei outra, fui fazendo cartazes para ele, que ele tinha necessidade, a gente fez uma troca, um escambo, né? Eu faço isso aqui para você e você vai me dando consultoria. Aí eu peguei uma farmácia, fui fazendo, eu falei, opa, tá dando certo. Aí eu peguei amigos que me davam alimentação, eu trocava por fazer as páginas das pessoas. E ali, cara, eu comecei a fazer essa live que você falou, fazia live 10 quilos a menos, 15 quilos a menos, 30 quilos a menos, 40 quilos, 65 quilos a menos. 65 quilos a menos, cara. Nossa, você tirou, sei lá, quase 2 sacos de cimento. Eu olhava, eu falei, aí quando eu olhei pra mim, eu falei assim, eu tô muito magro, cara. Tô muito magro. Porque a gente tem essa cabeça avantajada, e aí fica com o pescoço assim, fica meio estranho. Aí eu falei, opa, peraí, agora tá na hora de parar. Eu perguntei pra ele, eu posso parar? Não, agora você deve. Então eu esperei até o momento que você realmente ia ter essa noção. E aí, depois ele foi falar pra mim, porque ele leu meus exames e falou que eu ia ter um infarto. Depois de tudo que tu passou, tu ia ter um infarto. E eu conto isso no livro. Nossa. Fora outras coisas, né, que a gente conta no livro também, né? Sim. Quando eu fazia os eventos no Nordeste, eu voltei, eu conto muito bem nesse livro, aí a turbina do avião pegou fogo do meu lado, e eu conto todos os passageiros como eles ficavam, um se falando pro outro, mãe, eu vou morrer. Então isso criou um trauma também. Nossa. Que tive que perder esse trauma na hipnose. Vamos lá, você tocou agora essa bola para falar sobre o livro, e o livro ele vem carregado de uma expectativa muito grande na sua vida, porque as pessoas vão passar a ler momentos da sua história que talvez não teriam nem contato. Fala para a câmera, fala para quem está assistindo e mostra, né? Porque é uma capa muito bonita, apresenta ele, né? Vamos lá, cara, a capa é sensacional, né? A editora Comunicar, né? Caprichou nessa capa aqui. Relato de um vencedor, uma mente poderosa e extraordinária. Professor Irapuã Ruas, né? E aqui na contracapa tem uma frase muito legal, né? Quando a fé é maior do que o seu medo, é onde que os milagres acontecem. Tem um evento programado, né, para o lançamento do livro. Tem. Eu queria que você contasse pra gente, para quem está em casa assistindo, já para poder se programar. Então vamos lá, olha, nós vamos fazer o lançamento desse livro dia 25 de março, sábado, às 4 horas da tarde, no melhor local que eu tinha que fazer para poder lançar esse livro, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, onde os grandes autores lançam os livros, principalmente quem é vicentino. Então eu tenho muito orgulho de estar lançando esse livro aqui na cidade onde eu resido, onde eu amo de paixão, que é São Vicente.
para poder lançar esse livro que conta a minha história, não só da dança, tudo que eu passei, mas toda a superação de vida e motivação para inspirar a vida, impactar a sua vida e de muitas pessoas também. Estou te esperando dia 25 de março, 4 horas da tarde, e também vai ter, junto nesse lançamento aí, nós vamos fazer, a Câmara preparou lá a honra ao mérito cultural para esse professor aqui, que 25 anos trabalha na cidade. Que legal. A pessoa que não puder estar e não puder participar do evento, existe algum sistema, Irapuan, de reserva? Por exemplo, eu quero deixar reservado, mesmo que o lançamento vá acontecer no dia 25, eu quero deixar reservado, eu quero ter como lembrança um exemplar desse livro. Como que a pessoa faz? Ela entra em contato no teu WhatsApp, tem um e-mail? Sim, bom, você vai entrar em contato no direct, né, no Instagram, ou na bio do Instagram tem lá o link do meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, e após o lançamento a gente pode entregar esse relato de vida para você, tá? Então a gente entrega para o Brasil inteiro, na verdade, né? Eu já tenho uma programação, Alessandro, que saindo daqui a gente já vai percorrer todas as cidades do litoral primeiro, depois vamos para São Paulo, já em contato com o Fundo Social, para a gente fazer os eventos na cidade junto com esse livro, que é uma palestra para munícipes, principalmente para idosos, onde parte desse livro ele é reservado para doação, né? Para os institutos de câncer do município. Não, sensacional. A iniciativa é muito boa. E como foi que você fez? Porque contar alguns momentos da sua história realmente dói, é um pouco dolorido relembrar alguns momentos, né, que você viveu. E como foi você expor isso para que ele fosse sendo transformado? Era toda semana, ou quase todo dia tu escrevia um trecho, ou você... Como que foi essa dinâmica? Porque sempre fica uma curiosidade de quem está assistindo, como que é a dinâmica da escrita de uma biografia ou de uma parte de um período de uma vida de alguém que está sendo homenageado, e no teu caso, em vida, né, que é incrível. Fala um pouco como foi esse processo de trabalho. Esse processo, na verdade, ele se deu com uma vontade de descrever e necessidade de falar sobre a minha superação, de falar o que é importante para a gente impactar as pessoas, né? Se eu venci, por que você também não pode vencer? Então, essa é a grande chave que eu quero despertar nas pessoas, né? Não é só vencer uma doença, mas vencer uma crise financeira, sim, vencer a morte do pai ou da mãe, né? Vencer fobias, você consegue vencer fobias. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de bicho, tenho medo de aranha, medo de formiga. Então, você consegue vencer os seus medos. Então, eu ensino a vencer os seus medos, isso é muito legal, né? E aí eu acabei demorando 1 ano para se escrever esse livro. Você olha, um livro não é um livro grosso, é um livro que conta o meu relato. Sim. Mas ele é muito concentrado nessa história, porque ele está afinadíssimo com a parte que vai inspirar você a vencer, através da fé sobre o seu medo. Como que você faz isso? Qual é o processo que você faz isso? Então eu ensino isso daí. Não, né? Então demorei 1 ano para escrever, e aí foi por etapas. Eu escrevia, eu não aguentava porque eu lembrava. Aí daqui a pouquinho eu ia lá, agora eu vou escrever. Aí eu escrevia, lembrava, agora eu não aguento. Então demorou. Só que no final, quando eu olhei para trás, eu falei, puxa, eu já escrevi a pior parte. Agora só falta fazer o desfecho. Só que eu não conseguia, porque eu tinha que ler o livro de novo toda hora para lembrar do que eu escrevi, porque eu poderia ter escrito uma palavra errada, uma letra errada, ou o nome de alguém errado que passou. Né, alguns protagonistas que me ajudaram muito na vida, eu fiz questão de lembrar. E eu tive que entrar em auto-hipnose, né, falar com o meu eu, para poder me acalmar, para poder respirar e poder reescrever esse livro de novo. Nossa. Contanto que todas as vezes que eu mandava para a editora, o cara falava assim, olha, tem certeza, não vai acrescentar mais nada? Quando ele falava essa frase, eu tinha que ler tudo de novo. Tá. Porque o ser humano, ele é falho. Sim, sim. Tanto eu posso errar, como a editora também pode errar alguma coisa. Sim.
Então, eu tive que ler 4, 5, 6 vezes a minha história. Você imagina você reler o teu passado, que você passou. Então tem que ser forte. Tem que ser forte. E o bom que todo lugar que você for, principalmente falar, né, dar uma entrevista sobre esse processo, fica também mais tranquilo, né? Porque você vai relembrando, você vai rememorando partes, fica mais tranquilo de você também estabelecer essa troca no veículo de comunicação. Que comunicação para você não é dificuldade que você é fera aqui. Eu tô vendo que tô mexendo aqui no negócio aqui, ele tá caindo. Mas, Irapuan, eu acho que é isso. Não vou entregar mais para as pessoas. Não vamos revelar mais detalhes dessa história. Vamos lá, pessoal. Dia 25 de março, tô esperando vocês lá no Instituto Histórico, hein? Deixa e o seu vai estar lá autografado te esperando, hein? Prazer. Estarei lá prestigiando. Este podcast já vai ser exibido nessa noite, né, de sexta-feira. Maravilha. E automaticamente as pessoas já vão criar um link com o evento. Eu quero agradecer de coração, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela oportunidade da gente ter essa conversa e obrigado por prestigiar mais uma vez essa casa, esse local. Nós também vivemos essa resistência, essa persistência e para mim é muito importante ter figuras ou personalidades como a sua, né, como a sua presença aqui conosco, porque reforça mais do que nunca o vicentino, esse cidadão que está assistindo, que a gente tem uma história muito rica, que a gente tem que valorizar a vida das pessoas, valorizar tudo que as pessoas projetaram e construíram para essa cidade, construíram para esse município, não foi à toa, e a gente também tem que passar por essas superações, a gente tem que superar a dificuldade. Se a gente de alguma forma se sente passando por alguma privação, falta algo, de repente uma política não está tão próspera, a gente também tem que superar, tem que repensar direitinho o que a gente quer para o nosso futuro. E obrigado, amigo, obrigado mesmo. E eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas acompanharem, dar um alô particular naquela câmera para quem está assistindo. Vamos lá, antes de deixar aqui minhas redes sociais, como você vai poder entrar em contato comigo, queria falar para você que está assistindo nessa sexta-feira, né, iluminada, e a gente está aqui conversando, falando não só de cultura, mas falando de inspirar pessoas a viver, né, porque a vida é única, né, a vida é uma dádiva, e as pessoas, quando acordam, elas precisam, ao primeiro momento, ao abrir os olhos, agradecer pelo ato que respira. Porque quando a gente faz esse tipo de agradecimento, as coisas fluem para você, né? Agradecer pela sua saúde, agradecer pela sua família, agradecer pelo seu trabalho, procurar reclamar menos, fazer mais. Quanto mais você reclama, mais a sua vida vai para baixo. Então, para de reclamar, né? Quando você pensar em reclamar, faz assim, ó, não reclama. Só o ato de você fazer assim, você já vai colocando no seu subconsciente para que você se discipline a não reclamar da sua vida, né? Ame o próximo, ajude, estende a mão, não custa ver um colega de profissão, ele se dando bem, você vai se sentir feliz com ele, você não sabe como o mundo gira, né? É a roda gigante, ele pode estar lá em cima e vai te puxar, com certeza. Muitos não puxam, mas não custa tentar. Então, ame, perdoe. Então, essa é a lei da vida. Então, aqui eu sou muito grato a você, viu, Alessandro? A seu podcast, sensacional. As pessoas estão aqui, né, curtindo esse professor, que são fãs do trabalho desse professor, né, dessa figura pública de São Vicente. Mais uma vez, eu peço para vocês que vão lá no lançamento do livro, prestigiar esse professor, e eu vou deixar minha rede social. Irapuan Ruas Oficial é o Instagram. Irapuan Ruas Oficial. IRAPUAN, RUAS, Irapuan com N. Com tio é passarinho sem pipi, né? Indígena. Tá na descrição. Irapuan Ruas Oficial. E Facebook, Irapuan Ruas, você me encontra. O WhatsApp lá tá no link da bio, tá bom? Muito obrigado. Minha gratidão.
Relato de um vencedor, uma mente poderosa, extraordinária, com Irapuã Ruas. Obrigado você que está acompanhando, obrigado pela audiência e obrigado, Irapuã, pelo carinho, pela possibilidade de compartilhar aqui conosco. Prestigie, dia 25 de março, no Instituto Histórico, às 16 horas. Às 16 horas. Vai passar um pouquinho desse horário aí. Com certeza. Talvez tenha um vinho, né? A gente sempre pensa em servir algo para os nossos convidados, mas sim, é uma grande atração. Aí eu venho aqui para a câmera central e a gente dá um tchau para a turma. Obrigado, gente. Mais uma vez. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal.